Alô, velhinho, eu sou o Endro, aqui do canal Producena, onde falamos sobre produção audiovisual e cinema. E hoje vamos falar sobre o segundo filme. Às vezes o segundo filme é muito ruim, a gente gosta tanto do primeiro e o segundo estraga tudo. E tem vezes que o segundo e o terceiro, às vezes a sequência toda, é muito boa. Por que que o segundo filme, às vezes, é tão ruim e como ele pode ser bom? Antes de eu começar a falar do segundo filme que todo mundo pensa com medo, né? Se vai ser bom, se vai ser ruim, eu quero te pedir para te seguir nas minhas redes sociais, aqui embaixo. Que temos agora TikTok, Quai, Instagram e também os shorts do YouTube também. Assiste ali para nós, porque isso vai ajudar bastante. A ideia é difundir o canal, o nosso conteúdo, as ideias e criar novos conteúdos cada vez mais e postar cada vez mais vídeos. Nossa meta é chegar a 1000 inscritos até o final do ano e eu espero de coração que tu me ajude a chegar lá. Aproveita também e te inscreve no canal, porque eu sei que tem gente que assiste aqui e não se inscreve. Se inscreve que me ajuda bastante também. Primeiro vamos a alguns exemplos, né? Filmes ruins, que o primeiro é bom, mas o segundo é ruim. Eu vou falar de alguns filmes antigos aqui, então vocês vão saber que eu sou meio velhinho, né? Então, velhinho. Como, por exemplo, o filme Todo Poderoso. O primeiro é com Jim Carrey, muito bom. O segundo não é com Jim Carrey. Aí já tá uma dica do porquê que não é bom. Na verdade, não é ruim, só que ele não passa a mesma sensação, a mesma emoção, o mesmo universo do primeiro, por mais que seja uma continuação. É um exemplo. A Múmia, na verdade, é um filme antigo, tá? A Múmia 1 e 2 é bom, só que o 3 caga tudo. Parece que eles fizeram só para aproveitar a onda do pessoal que tava gostando e fazer mais um dinheiro. Outro filme é O Fada do Dente, que é aquele filme com o Dwayne Johnson, que é um cara fortão, forçudo e tudo, né? Que ele, né, um cara grandão, foi chamado para ser um fada, o Fada do Dente. E foi muito legal justamente por ser com ele. E deu um ar muito interessante, enfim. E o 2 foi com um cara totalmente diferente que eu nunca vi na vida e que com uma história eu nem me animei a assistir. Porque, assim, parece que muda muito, não é o mesmo filme. É um filme que aproveitaram que o primeiro deu certo e deu errado. Outro filme que todos vão saber, se identificar e lembrar. Velozes e Furiosos. Muitos dizem que até o 3, até o 5 tava legal. Depois disso, né, desvirtuou totalmente. Por que que esses filmes deram errado a partir das suas continuações? E agora uns exemplos de filmes bons que a continuação deu certo. De Volta para o Futuro, que tá aqui na minha parede, ele não aparece direitinho, é esse quadro aqui, ó. De Volta para o Futuro, tem o 1, tem o 2 e tem o 3, e os três são excelentes. É do Steven Spielberg, a maioria deles, se não todos, dão certo, né? Que nem o Jurassic Park 1, 2 e 3. Também, hoje tem até o Jurassic World e continua dando certo, porque eles manteram alguma coisa que deu muito certo. Outro bom, Debi Lloyd 1 e Debi Lloyd 2, muito bom também. Harry Potter 1, 2, 3, 4, 1 milhão. Claro que o Harry tem base dos livros, que já tem um roteiro praticamente pronto e que eles foram, na medida do possível, né, muito fiéis à história do livro, né, mudando algumas coisinhas, né. Eu tô lendo o livro, então eu vejo essas diferenças, mas que não destoam. Eu consigo ler o livro lembrando do filme. E o Exterminador do Futuro também, um filme que ele tá aqui na minha parede, aqui, ó, tá aqui atrás, que tem o 1, 2, 3 e o 4, apesar de ser um pouco diferente, eu gostei também. Mas as continuações deram certo e foram muito boas. Por quê? E aí vamos começar a falar agora do porquê. Mas antes disso, eu vou pedir para ti também curtir o vídeo e comentar o que tu acha desses filmes que eu falei. Eles são bons? Os que eu falei que são bons a continuação, tu acha que é bom também? Quais filmes também que tiveram a continuação ruim que eu não falei aqui? Aproveita e comenta aí pra gente. Primeira coisa importante é manter o protagonista. Muitos filmes vão fazer o 2 e aí quando aparece o protagonista já caga tudo. Não, o cara já nem fica com vontade de assistir porque não é mais o protagonista de antes. Porque no primeiro eles usam um protagonista conhecido, ou às vezes um protagonista que a gente começa a se identificar e gosta tanto, e aí no 2, sei lá o que acontece, não fecha o contrato, o cara morreu, parou de fazer filme, não sei, e aí, né, muda totalmente o filme. O protagonista, a gente gosta de certas coisas por causa da pessoa que tá ali. Como por exemplo, gente que não gosta da matéria de história, às vezes começa a gostar porque aparece um professor que é muito legal. Algum canal do YouTube que tu assiste, que tem vários no mesmo nicho, mas tu gosta daquele por causa da pessoa que fala ali. Então a gente gosta muito por causa das pessoas que estão coordenando, mostrando, apresentando pra gente aquele universo, né? E no caso do protagonismo também no filme é exatamente isso. Se mudou para protagonista, já não adianta continuar. Então essa é uma dica, né?
pensando no lado positivo, mantendo o protagonista, já é uma grande chance do filme continuar e ser bom, ser reconhecido. Outra coisa é lidar com o filme 2 como se ele fosse de fato um episódio de série e não um filme, ou seja, uma continuação direta, uma continuação que mostra como o que vai acontecer depois do final do filme anterior. Mesmo que não seja uma continuação direta, mas que a gente vê que existe mais coisas ali, trazendo novos desafios para aqueles mesmos protagonistas, né? E com aquela mesma história, que aí já entra um outro detalhe, que é manter a mesma premissa, ou seja, Jurassic Park é sobre dinossauros, só que dinossauros numa outra perspectiva, de uma outra forma, em outro lugar, mas ainda é sobre dinossauros. O filme que é sobre mistério, não adianta tu mudar e tornar ele uma coisa engraçada quando era para ser uma coisa, era para ser drama. Ou ao mesmo tempo, algum que era para ser engraçado, daqui a pouco começa a virar uma coisa de investigação, uma coisa diferente, não dá, ele muda, a premissa tem que manter a mesma, o gênero, o tom tem que ser o mesmo. E com isso eu não digo para fazer mais do mesmo, fazer um outro filme com a mesma coisa exatamente, só muda ali, sei lá, um lugar, uma outra coisa, mas expandir o universo, ou seja, por exemplo, como a Lenda do Tesouro Perdido, é uma sequência de filmes que eu gosto bastante, onde no primeiro eles encontram um tesouro, tal, eles passam por um monte de coisas para chegar naquele ponto, e no segundo descobre-se que tem um outro tesouro por parte de outra pessoa, uma coisa maior. Exatamente isso, o segundo ele tem que expandir o universo e ser maior do que o primeiro, uma continuação com os mesmos personagens se aprofundando nas possibilidades que aquele universo pode trazer, que é muito coisa de série, né? E mostrando e revelando cada vez mais. Só que um filme ele é criado para ter um início, meio e fim, um fechamento, mesmo que às vezes um final aberto, mas para terminar. Mas quando se tem o 2, pode-se ter essa ideia de abrir e expandir mais, mesmo terminado, mas usar aqueles elementos que deram certo, aqueles elementos que compunham o primeiro filme para criar o filme 2 maior. Daí vem uma outra coisa, que é trazer novos personagens, né? Apesar da continuação, pode-se inserir mais pessoas com mais dons, com outras habilidades, que abram mais possibilidades, que tornem a história um pouco mais interessante, mais rica, abrir cada vez mais as possibilidades, né? Para se de repente fazer um filme 3. Outra coisa também é trazer uma outra perspectiva, né? Por vezes os filmes têm mais de um protagonista. Por exemplo, A Hora do Rush. A Hora do Rush tem o Jack Chan, da China, e tem o Chris Tucker, da América, né? De Nova York. Então o primeiro filme ele é em Nova York e o segundo filme é na China. Ou seja, o primeiro é sobre a perspectiva do Chris Tucker e o segundo na perspectiva do mundo, no universo do Jack Chan, né? Um chinês e o outro americano. Ou seja, eles aproveitaram o que tinham, então o filme começou, terminou e tudo foi muito legal. E no 2 eles abriram mais as possibilidades. Abriram também para a polícia da China, os problemas da China, as coisas que tem lá. E um exemplo clássico que é diretamente sobre perspectiva mesmo é o filme 302. Porque no 302, se tu não assistiu, tem um momento que eles falam lá no meio do filme dizendo, não, do outro lado tem 300 homens que estão lutando e não sei o que, taraná. Ou seja, o 302 ele acontece simultâneo no mesmo tempo em que o 301, só que com outro exército, né? Então ele está trazendo essa perspectiva de outro exército que estava lutando naquela mesma época, né? Batalhas diferentes, que eu, se não me engano, mas ao mesmo tempo. Então, enquanto eles estavam aqui, os 300 do filme 1, a história do filme 1 estava acontecendo lá do outro lado. Uma outra perspectiva para fazer um segundo filme. E outra coisa, já que estão fazendo o filme 2 e construindo tudo bonitinho, com o mesmo protagonista, de repente trazendo pessoas novas, abrindo mais universo, expandindo, trazendo uma nova perspectiva e novas possibilidades, por que não também finalizar com um final aberto, com mais possibilidades de criar o 3? Porque muitos filmes têm uma trilogia. A gente fala muito de trilogias no cinema. Tem alguns que são só 2, mas muitos têm trilogia, ou mesmo que tem só 2, tem espaço para um terceiro se eles quisessem. Seja um final aberto, que ele fecha a história, mas que ele deixa assim, olha, se vocês quiserem a gente pode abrir um pouquinho mais no nosso universo, a gente pode fazer outro filme, que se vocês pagarem o ingresso a gente faz. O Coringa último que saiu, ele é completo, ele fecha. Mas ele na verdade apresenta o Coringa numa nova perspectiva, ou seja, se quiser a gente pode abrir mais esse universo. Esse na verdade foi só um início visto de uma outra perspectiva.
E eles já estão construindo, né? Estão criando o Coringa 2, que em algum dia desse, sei lá, ano que vem, a gente vai poder ter acesso para assistir nos cinemas. Eu acredito, né? Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado, porque eu sei que tu já deixou o teu gostei, o teu comentário aqui embaixo. Obrigado também, porque eu sei que tu já te inscreveu e compartilhou esse vídeo. E te vejo no próximo episódio de Procena.